todos, sejam bem-vindos à página oficial do Grupo Fraternal Casa de Pedro. Meu nome é Patrícia Hernandes. Neste momento, elevamos nossos pensamentos ao alto, pedindo assistência dos bons espíritos. Que o amor de Maria envolva todos nós, onde quer que estejamos, e a paz do Mestre se faça presente em nossos lares. E assim, damos graças a Deus pela oportunidade de nos reunirmos, mesmo que ainda em espírito. Antes de mais nada, vale lembrar que já temos o entendimento de que a doutrina espírita é baseada na inteligência, na sobriedade e na lucidez com aspectos racionais. Mas não apenas seu lado mental da razão lógica e pura e simples, mas principalmente pelos seus aspectos permeados de amorosidade e acolhimento. Pois a doutrina é baseada nos preceitos do Mestre. Logo, é baseada no amor, no acolhimento e não no moralismo seco das leis. E com esse olhar, vamos dar continuidade aos estudos, comentando sobre o item 11 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, onde encontramos descritos os versículos 1 e 2 do capítulo 7 de Mateus. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. No item 12, a seguir é contada a história da mulher que foi levada para ser apedrejada por ter cometido adultério. Sabemos que o comportamento dos judeus era guiado pela lei da época, a lei mosaica, código moral e civil que estava escrito no Torá. Devemos entender também que todos eram guiados pelo comportamento de grupo, afinal todo mundo estava lá, seguindo para aquela cerimônia de lapidação. Da mesma forma que hoje ainda persistem comportamentos de grupo estudados pelos cientistas da mente. Basta que uma pessoa pare no meio de uma praça e olhe para o céu, que logo em seguida várias outras também estão com a mesma atitude, mesmo sem saber por quê. E de uma maneira também, ainda presente nos dias de hoje, todos tinham uma obediência cega à autoridade dos sacerdotes. Só que agora não apenas aos sacerdotes, mas ao ídolo de TV, ao político, ao youtuber. Nesse trecho, observamos que há várias lições a serem extraídas. Primeira, quando a multidão leva a mulher para fazer uma pergunta para o mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério e a lei de Moisés nos ordena a lapidá-la. Qual é o vosso entendimento? O que Jesus faz? Ele se cala e volta a escrever no chão. Não pergunta, como a maioria de nós faria, onde, como, quando, com quem, por quê, quem que viu, quem que publicou nas redes sociais. Nada. Jesus silencia. E o que significa esse silêncio do Mestre? Significa que o que cada um faz é problema da própria pessoa. Ninguém precisa comentar, apontar ou difundir. Jesus demonstra respeito pelo livre-arbítrio e pela vida íntima da mulher. Jesus nos faz parar e refletir sobre o que temos com a vida do outro, com as suas escolhas. Nós somos livres para escolher os nossos caminhos, nossas amizades, nossas leituras, nossos programas da Netflix, as músicas que ouvimos. E se temos liberdade de escolher e a responsabilidade de arcar com os frutos das nossas escolhas, por que os outros não a podem ter? Igualmente com as suas consequências? Voltando ao texto. Com a insistência deles, Jesus então se manifesta. Mas não para acusar a mulher, mas sim para fazê-los refletir com a frase: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E volta a baixar a cabeça e escrever na terra. Esta é a segunda lição.
Quando Jesus faz essa afirmativa, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele evoca a consciência pessoal de cada um, tirando do efeito da multidão, da memória coletiva, que comentei agora há pouco, né, com o exemplo da pessoa na praça olhando para o céu, passa a responsabilidade à memória do indivíduo, ao eu interior de cada um. Jesus muda o estado psicológico das pessoas. Assim, o indivíduo, ao recuperar sua consciência pessoal, passa a ser autorresponsável, faz uma autoanálise e percebe que não consegue julgar a si mesmo, quanto mais julgar ao outro. Neste momento, então, a multidão começa a se dispersar, saindo primeiro os mais velhos, que já têm algum entendimento e razão, e por os últimos mais jovens, que ainda precisam de mais experiência para se autoavaliar. Agora, somos nós que devemos olhar para o nosso interior como aqueles hebreus fizeram. Mesmo depois de mais de 2000 anos, todos nós temos ainda algum vício. Afinal, nos encontramos nesse momento encarnados. Peço desculpas se algum anjo encarnado está ouvindo essa palestra e dentro de sua umidade não se manifestou. Mas pela lógica, não sendo nenhum missionário de alto, sempre algum pequeno vício a ser burilado. Assim, olhando para cada cantinho da nossa consciência, deduzimos que não temos moral para julgar o outro. Estamos ainda num trabalho árduo e contínuo de burilamento, trabalhando para nos livrar de alguma coisa interior, dentro de nós, algo inferior. E não estamos falando apenas dos vícios sabiamente condenáveis pela sociedade, jogo, álcool, sexo, drogas, mas de todas as mazelas e imperfeições e vícios que podemos ainda ter dentro de nós. Maledicência, orgulho, tolerância, cobiça, inveja, rancor, raiva, ciúmes, apego, preguiça, desprezo, vício em redes sociais. Então, quando todos forem embora, Jesus se levanta e pergunta a ela: onde estão todos? Ao que ela responde: não sei, Senhor. Então temos a terceira lição do Mestre: eu também não vos condenarei. Jesus, o Cristo planetário, nosso guia e modelo, com toda a moral que o envolve, não a julga. Quem somos nós, então, para julgar quem quer que seja? Que autoridade moral nós temos para vestir a toga de juízo e julgar uma pessoa? Não estamos falando aqui de seus atos e ações para os quais há lei dos homens, mas do fato de julgar a pessoa, o espírito eterno em busca de aperfeiçoamento. A autoridade da censura está na autoridade moral daquele que a pronuncia, como nos ensina Kardec. Para aqueles que gostam de matemática, isso é uma relação direta. Somos pessoas comuns, com medos, angústias, vacilos, vulnerabilidades, possibilidade de cair e quebrar. Temos vícios e, se não tivermos valores morais, podemos nos destruir. E eu pergunto novamente: com tudo isso, como nós poderíamos julgar o outro? E ainda temos os problemas de miopia. Temos a capacidade de nos acharmos os melhores, a última bolachinha do pacote, a cereja do bolo. Não enxergamos que as nossas falhas muitas vezes são muito maiores que a dos outros. Podemos entender essa miopia como a psicologia chama de projeção. A pessoa se livra dos conteúdos penosos e incompatíveis projetando-o nos outros. Sendo assim, como emitirmos algum tipo de julgamento, devemos levar em consideração também a realidade das projeções que costumamos fazer. De uma forma mais clara, é muito provável que o mal que vemos no nosso semelhante seja a projeção, primeiramente, do nosso próprio mundo íntimo, contaminando o nosso ponto de vista. Sendo assim, no item 18 desse mesmo capítulo, o bispo de Nevers em Bordel nos aconselha: sede severos para convosco, indulgentes para a fraqueza dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam.
Voltando ao Evangelho de segundo Mateus, segue Jesus falando à mulher: vá e não peques mais. Essa é a nossa quarta lição. Jesus nos mostra que há outro caminho que podemos escolher, o que queremos para nós mesmos, que tendo conhecimento, escolhemos com quem queremos sintonizar, se com os espíritos superiores, através da prece, da vigilância, ou com os inferiores, através da manutenção dos nossos vícios. E Ele nos deu condições de evitarmos esses equívocos através de seu Evangelho, através de seus exemplos, dos recursos que encontramos no próprio Evangelho, das suas palavras de conforto no Sermão do Monte. E também ao nos enviar a terceira revelação, para tirar os véus e nos esclarecer que somos todos filhos de Deus, centelhas divinas. E com o nosso próprio esforço podemos alçar as esferas superiores. E através do autoconhecimento, da reforma interior, do esforço em valorizar as nossas virtudes, do estudo e principalmente da prática do Evangelho, que conseguiríamos evoluir mais facilmente, sem tantos tropeços e recaídas. É através do esforço de dominarmos a nós mesmos que nós vamos caminhar em frente. Hoje, nós somos nossa melhor visão, assim como nossos irmãos, que aprendemos a não julgar mais. E amanhã, vivenciando os ensinamentos do Mestre, seremos todos ainda melhores. Que essas palavras possam sedimentar no coração de cada um, regadas com amor, para que no futuro possamos colher os frutos da nova terra, planeta de regeneração, sobre as bênçãos de Jesus e o amor do Pai. Graças a Deus e obrigada pela sua atenção. Fiquem em paz.